Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 832 do STJ. Tá no ramo do direito aqui, direito empresarial, recuperação judicial. O tema mais especificamente falando é adiantamento do contrato de câmbio, a questão de estar sujeito ou não à recuperação judicial. E aqui às vezes há uma pequena confusão. Vamos lá tentar deixar esse tema um pouquinho mais claro para nós. O que consta lá no destaque? O destaque diz o seguinte: os valores devidos ao credor do adiantamento de contrato de câmbio não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Esse é o destaque. Porque o que foi a controvérsia? A controvérsia foi o seguinte: definir se o credor de adiantamento de contrato de câmbio deve aguardar o pagamento dos demais créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial antes de receber os valores a ele devidos. Que isso seria bem ruim para ele, né? Então, tenho que esperar pagar um monte de gente para ver se eu vou conseguir receber. E aí, o primeiro lugar que a gente tem que olhar é o artigo 49, parágrafo 4º, lá da Lei de Falência e Recuperação, né, da Lei 11.111 de 2005. Nos termos desse dispositivo, a importância entregue ao devedor decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação não se submete aos efeitos da recuperação judicial. E aqui o importante é enxergar que os valores, na verdade, integram o patrimônio da instituição financeira que realizou a antecipação do crédito. E entender isso faz ficar mais claro, né? Então, olha só, no adiantamento de contrato de câmbio, o produto da exportação passa a pertencer à instituição financeira e não mais ao exportador financiado na operação. Portanto, os valores resultantes da exportação realizada por sociedade empresária integram o patrimônio da instituição financeira que realizou a antecipação do crédito e não da sociedade em recuperação. E a gente tem que lembrar aqui o seguinte: para contextualizar. Olha, quando falamos em recuperação, para começar, vai esperar pagar, esperar não pagar, o pressuposto é que o devedor consiga pagar todo mundo, né? Até porque senão vai convolar em falência. Então a única preocupação é o seguinte, ó, recuperação, tem em tese, pressuposto é que o devedor pague todo mundo. A única preocupação diferente é em observar o prazo de pagamento de crédito da legislação do trabalho e os decorrentes de acidente do trabalho. Mas o resto tem que pagar a todo mundo. E feitas essas ressalvas aí de observância desses prazos, desses créditos. Imagina ter que esperar então tudo para só assim eu poder falar de reaver aí esses valores que decorrem do adiantamento de contrato de câmbio. O prejuízo que ia ficar para a financiadora. Né? E com certeza ela não ia ficar no prejuízo, ia ficar extremamente caro fazer uma operação dessa de adiantamento de contrato de câmbio. Então, é isso que diz aqui no informativo. Ele fala: olha, na recuperação judicial, o pressuposto é que o devedor, a partir da concessão de prazos e condições especiais para pagamento, bem como de outros meios de soerguimento da atividade, ele consiga pagar todos os credores. Assim, não há falar em prioridade de pagamento de determinados credores em detrimento de outros, ressalvada a necessidade de observar o prazo para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, que foi o que a gente acabou de falar. E aí, como que fica então para reaver esse valor relacionado ao adiantamento de crédito para o contrato de câmbio? Eu vou me valer então do pedido de restituição sem ter que ficar esperando pagar outros credores. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o adiantamento de crédito decorrente de contrato de câmbio deve ser objeto de pedido de restituição dirigido ao juízo da recuperação judicial. Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essa questão aí do
desses valores devidos ao credor do adiantamento de contrato de câmbio. Beleza? Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência e nos ouvir. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.